É o assunto mais poderoso de toda a Bíblia, é o assunto mais importante, na verdade, de toda a Bíblia. Obviamente que cada um tem sua opinião, mas na minha opinião, esse é o principal de todos os assuntos da palavra de Deus. É mais importante até do que a salvação. Eu vou falar sobre o amor. O amor, talvez a gente possa achar como algo bem pífio ou coisa bem simples ou rala, mas para mim é o cerne de todas as coisas, é o equilíbrio de todas as coisas, é a origem de todas as coisas. A Bíblia diz que Deus é amor, a Bíblia diz que o que vai perdurar na eternidade é a fé, a esperança e o amor, e o mais importante é o amor. A Bíblia diz que nós saímos do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, a Bíblia diz que nós estamos em um reino de amor, né? A Bíblia diz que o fruto do Espírito, que é a vida espiritual, que é a vida de piedade, é que confronta com a carne. Então, nossa vida de piedade é andar em amor. Então, quando a Bíblia diz que a vida em piedade, ou andar na vida de piedade, é a vida de amor. A Bíblia diz que se ainda que a gente falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, de nada valeria. A Bíblia diz que se a gente desse tudo o que nós temos para os pobres e não tivesse amor, de nada valeria. Que se nós dessemos a nossa vida para ser queimado, de nada valeria, se não tivesse amor. Sabe, a Bíblia vai deixar muito claro que nós precisamos ter um equilíbrio, inclusive no que diz respeito ao poder. A Bíblia diz que Deus nos deu o espírito de poder, amor e moderação. Então, a Bíblia diz, querido, que nós precisamos ter, de fato, o amor em todas as perspectivas. A Bíblia diz que nós precisamos compreender qual seja a altura, profundidade, largura e comprimento do seu amor. Então, toda a Bíblia está apontando para isso. Inclusive, o céu surgiu por causa de Deus, que é amor. A salvação surgiu por causa de Deus, que é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho como unigênito, entregue por nós para nos salvar. Então a salvação, a eternidade da nossa vida, os dons, tudo depende do amor. Então, sem sombra de dúvidas, para mim e para a palavra de Deus, eu acredito que o amor é o cerne, é a principal instrução, o principal ensino da palavra de Deus. Só que a segunda pergunta que surge é: o que é o amor? O que é o amor? E como ele se manifesta? E eu queria contar algumas histórias para vocês poderem me conhecer mais e poder também entender a profundidade disso. Quando eu comecei a minha caminhada cristã, eu tinha muitas dificuldades com a... Deixa eu só colocar aqui para ver vocês falando comigo. Quando eu comecei a minha caminhada cristã, eu tinha muita dificuldade com relação a essa parte do amor. Eu fazia parte de uma igreja que o mais importante, talvez, naquela igreja, era ganhar vidas e andar no poder. E andar no poder e ganhar vidas é algo importantíssimo, é algo necessário, é algo de fato sublime. Mas, querido, com o tempo, a gente começa a crescer e começa a perceber que a Bíblia diz assim, que Deus é amor, importa que nós imitemos Ele andando em amor. E quando nós andamos em amor, a gente evangeliza. Quando nós andamos em amor, Deus ele começa a fluir sobre nós. E eu me lembro, querido, que eu tive uma experiência com Deus muito forte, uma experiência com Deus na minha casa, e era como se eu tivesse imergido, mergulhando em um poder extraordinário. E Deus ele falou para mim, e eu disse: Senhor, que experiência é essa que eu estou tendo? Eu me lembro que eu chorava, eu cantava, eu gritava, um poder tão forte ali, uma presença tão forte. E Deus disse: esse é o meu maior poder, é a minha própria presença, é o meu amor. Então, sabe, naquele dia eu entendi a força do amor e o quanto nós temos, às vezes, não permitido Deus ele mostrar para a gente esse poder. O quanto a gente não conhece esse poder, o poder do verdadeiro amor. E o amor, querido, ele de fato
se a gente parar para imaginar, ele é de fato a junção de tudo. A Bíblia diz que quando Jesus ele foi pregar o Evangelho, perguntaram para ele, Jesus, qual é o maior de todos os mandamentos? E ele disse, sem sombra de dúvida, amará o teu próximo, amará a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele coloca 3 níveis ou 3 esferas de amor. Ele coloca o amar a Deus, o amar a si mesmo e o amar ao próximo. Então ele está deixando muito claro que quando nós amamos a Deus, nós estamos desfrutando de um enchimento, de uma reciprocidade com a fonte, com a origem. E quando nós amamos a Deus e Deus nos ama ali, a gente tem revelação de quem nós somos e nós começamos agora a se amar também. E por causa disso, a gente consegue amar o próximo. A gente consegue amar aquela pessoa que está do nosso lado. Consegue amar até os nossos inimigos. E a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que ama os seus inimigos. Sabe, querido, deixa eu falar algo para você. Você que está nos acompanhando aqui, você que está nos ouvindo. Apenas eu estou fazendo um preâmbulo para que a gente possa entrar mesmo na questão do impacto da palavra nas emoções humanas. Talvez eu quisesse fugir para qualquer lugar, eu quisesse fugir de qualquer debate ou de qualquer coisa, mas eu sabia, na minha caminhada cristã, no início, que o meu maior problema era andar em amor. Quando eu conheci lá em Gálatas, capítulo 5, que Paulo ele fala que o amor é paciente, é longânimo, ele tem domínio próprio, ele é mansidão, ele é alegria, ele é benignidade, ele é fidelidade. Sabe, querido, quando eu comecei a ouvir essas coisas, e aí você vê Paulo também em 1 Coríntios capítulo 3, dizendo que o amor não se ufana, não se ensoberbece, suporta, não toma nota, não se ressente do mal, ele não se procede inconvenientemente, ele não é egoísta, sabe? Então tudo isso daí eu olhava e dizia, meu Deus, o amor é tudo isso. E eu comecei a pensar, eu comecei a dizer bem assim, eu não tenho capacidade, eu não tenho condição de viver à altura disso. Eu consigo evangelizar, eu consigo trabalhar na igreja, eu consigo servir muito bem, eu consigo, dizer não ao pecado, eu consigo ler a palavra, eu consigo orar, eu consigo ir para os cultos certinho, mas rapaz, andar em domínio próprio, mansidão, longanimidade, benignidade, só para você entender, é não pensar mal de ninguém, é não julgar ninguém, é não falar mal de ninguém, entende o que eu estou dizendo? Então, esse tipo de coisa me provocava de fato um desconforto, em que eu dizia, eu não consigo, isso aí eu não vou conseguir. E eu me lembro que eu fui para o Rema, quando eu cheguei no Rema, eu comecei lá no Rema, tem uma matéria chamada Fruto do Espírito, que é baseado no livro Amor, Caminho para a Vitória. E quando eu comecei lá no Rema, fazendo essa matéria, eu disse assim, eu me lembro que na 3ª, 4ª aula ali do pastor Albério, um beijo pastor Albério, está em Anápolis, lá em Goiás, e ele me ensinando lá, ensinando a gente sobre o amor, e ele dizendo que o fruto de quem nasceu de novo é o amor, porque o amor nasceu dentro da gente, porque a Bíblia diz que nós estamos ligados na videira, e aquele que está ligado na videira é um ramo que produz fruto, esse fruto é o amor, e quem não produz esse fruto é cortado. Eu disse, meu Deus, eu não sou nascido de novo. Eu me lembro que um dia eu saía zoado daquela aula, saí mal pra caramba comigo mesmo, saí triste comigo mesmo, e eu me lembro que eu cheguei lá na casa de Dani, eu era noivo de Dani, eu liguei para Dani, eu preciso conversar com você. Cheguei bem confuso na casa de Dani, e eu disse, Dani, eu quero aceitar Jesus, imagine isso, eu quero confessar Jesus. E eu me lembro que lá para as últimas aulas, o pastor Albério, ele pegou um versículo da Bíblia e disse o seguinte, o versículo, que nós precisamos exercitar as faculdades espirituais, e que isso não é para os neófitos, isso não é para os novos, mas isso é para os maduros na fé. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer com isso? É que quando nós somos despertados espiritualmente, nós nascemos de novo, há uma consciência espiritual que brota dentro de nós, há uma consciência espiritual que nasce dentro da gente, e essa consciência espiritual
faz com que a gente venha praticar, faz com que a gente venha a construir em nós mesmos a vontade de aumentar esse músculo chamado amor. Sabe que ele deixou de dizer algo para você. A Bíblia deixa muito claro que é como se esse amor fosse um músculo dentro da gente que precisa ser crescido, aumentado, desenvolvido. E não tem mais nada mais importante na Bíblia do que isso. A Bíblia, por exemplo, diz que o amor, o verdadeiro amor, bota para correr todo medo. O verdadeiro amor coloca para correr todo medo. Então imagine que se nós andarmos em amor, nós não teremos síndrome do pânico, não teremos medo. A gente não vai viver uma vida de ansiedade, de frustração. Nós não vamos ter uma vida, sabe, escrava de emoções doentias, de mentes que estão empenando ao longo do tempo. Sabe, amados, a gente precisa ter muito cuidado, porque o amor é o assunto mais importante da palavra de Deus. E eu comecei a entender aquilo dali naquele tempo. Eu me julgava assim, incapaz, como eu disse a você. Eu me julgava sem condição de poder exercitar o amor, de viver o amor, de ser um verdadeiro discípulo de Deus. E quem me conhece sabe que há um temperamento muito forte, há uma personalidade bem dominante na minha vida. E isso daí fazia com que isso fosse dificultado, fosse algo que piorasse, mais difícil ainda de eu poder exercitar o amor. Além de todas as minhas dificuldades de minha história, por assim dizer, ainda eu tinha dificuldades por essa personalidade, por essa emoção dentro de mim, por esse meu jeito, né, de ser. E sabe, eu tive esse encontro com Deus, e desde lá eu tenho desenvolvido essa perspectiva, eu tenho desenvolvido essa ótica. E sabe, a Bíblia diz que em João capítulo 13, versículo 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Sabe, a Bíblia vai falar algo lindo, deixa eu ler aqui para você. Em Marcos 11, 23, diz assim: porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebeste, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Sabe, quando a gente não perdoa alguém, o nome disso se chama inclemência. O que é inclemência? A inclemência é toda vez que a gente não vive uma prática de perdão. Sabe, eu sei que tem pessoas que passam pela nossa vida que nos machucam muito. E não só às vezes nos machuca, mas continua machucando. Talvez aquela pessoa que nos machucou muito, o próprio tempo se encarrega de levar, sabe? O próprio tempo se encarrega de apagar, de fazer a gente esquecer, entende? Mas existem pessoas que elas não só nos machucaram, não só levantaram falso, não só nos injuriaram, difamaram, nos caluniaram, mas continuam difamando, injuriando e caluniando. Às vezes por longos anos, às vezes por muito tempo. Sabe, às vezes até a pessoa mente tanto que ela mesma acredita naquilo que está falando sobre outra pessoa. E sabe, querido, deixa eu dizer para você, eu tenho percebido algo, que quanto mais a gente é público, quanto mais a gente se relaciona com mais pessoas, a gente tem uma probabilidade maior de se machucar, né? E tem pessoas que vão para um outro oposto, a Bíblia diz que aqueles que se escondem, eles procuram seus próprios interesses, então também é um outro oposto que não se deve acontecer. Mas o ponto aqui que eu quero falar com você é que sim, a gente, para ser bem sucedido, vamos botar assim, para a gente vender mais, precisa ter um raio de ação maior. Para a gente ter uma empresa de sucesso, tem que ter um raio de ação maior. Então tudo é, de fato, ter conectividade, ter conexão com pessoas. Agora, a gente precisa entender que lidar com pessoas é uma tarefa um tanto quanto de risco. Lidar com pessoas é uma tarefa de risco. Jesus lidou com pessoas, fez o bem a todos,
e as pessoas viraram as costas para ele, negaram ele, e tantas quantas difamaram ele. Sabe, os judeus difamaram ele, chamou ele de blasfemador, chamou ele de herege, chamou ele daquele que era de encontro à lei. Os romanos olharam para Jesus como, ou o próprio cristianismo, como um movimento antinacionalista. Foi chamado de ateus, Policarpo foi chamado de ateu, né? Porque nós não adorávamos o Deus do imperador, né? Então isso daí fez com que muitas mentiras fossem faladas sobre a gente. Só para você entender, no início do cristianismo, os cristãos eles se reuniam dentro das catacumbas, perseguidos pelo Estado, com medo de serem mortos, por exemplo, por Nero. E existia uma unidade tão grande entre os irmãos, uma fraternidade tão grande entre os irmãos, que esse tratamento de irmão, meu irmão, minha irmã, fez com que os romanos divulgassem que os cristãos cometiam incesto, né? Tipo, eu digo que eu sou irmão de Dana, minha esposa, né? Ela é minha irmã em Cristo Jesus. Aí eu me caso com ela. E aí as pessoas dizem que eu cometi incesto com Dana. Entende o que eu estou dizendo? Então, obviamente, muitas falas, muitas mentiras surgiram naquele tempo. E o que eu quero falar com você, desde que mundo é mundo, as pessoas serão perseguidas. Desde que mundo é mundo, as pessoas vão falar muito mal da gente. Mas Jesus, ele deixa muito claro, em toda a Bíblia, Deus também deixa muito claro, que nós temos uma capacidade dada por Deus de perdoar. Nós temos uma capacidade dada por Deus de não estar falando mal de ninguém, de não estar, criticando ninguém. Eu falei domingo agora sobre a história de no livro do Amor, Caminho para a Vitória, de Kenneth Hagin. Eu oriento você a ler. É um manual de sobrevivência. Então, você que nunca leu Amor, Caminho para a Vitória, de Kenneth Hagin, meu irmão, pelo amor de Deus, lê esse livro, tá bom? Então, ele diz lá sobre um homem que veio do Vietnã, e esse homem que veio do Vietnã, ele acabou querendo machucar a cidade toda, esse ex-combatente de guerra, que é muito violento, queria bater nas pessoas, brigava com todo mundo, morava sozinho, xingava todo mundo. E era um cara que era uma pedra no sapato daquela cidade. Um certo dia, só para você entender, ele puxou um revólver para a polícia. E a polícia teve que matar ele. Matou ele e teve o enterro dele. E no enterro dele foram ali alguns curiosos. E naquela cidade tinha um crente, muito amigo de Kenneth Hagin. E ele já era longevo, ele já tinha muitos anos, ele já era velho, muito velho. E ali quando aquele homem conversou com Kenneth Hagin, ele disse: Kenneth Hagin, eu não tenho nenhuma doença, eu sou muito próspero e também eu tenho muitos anos ainda para viver. Muitos anos para viver. Porque eu aprendi uma coisa na igreja. Eu aprendi uma coisa e agarrei aquilo, como se fosse a coisa mais importante. Quando eu aprendi que se você perdoa, não fala mal de ninguém e ama as pessoas, a Bíblia diz que os seus dias serão prolongados e abençoados. Então eu decidi viver isso como a maior verdade da palavra. E por causa disso até hoje eu estou aqui. E aí aquele homem era conhecido também na cidade por nunca ter falado mal de ninguém, nunca ter fofocado de ninguém, nunca ter murmurado contra ninguém. E aquele homem, ele vem para o enterro desse outro homem. Quando ele chega no enterro desse outro homem, o que é que acontece? Ele diz assim, todo mundo está ali na expectativa: rapaz, eu quero ver o que esse cara vai falar de bom. Eu quero ver o que esse cara vai falar de bom. Ele nunca falou mal de ninguém, mas também não tem como ele falar alguma coisa boa desse cara. E ele vai falar. Ele pediu a palavra. E aí ele sobe ali para falar algo sobre aquele homem que acabara de morrer, que não tinha uma qualidade, de hipótese nenhuma. E ele olha para aquele cadáver e diz assim: gente, pelo menos ele tinha os olhos bonitos. Sabe, deixa eu falar algo para você. Nós vamos ser tentados o tempo todo, principalmente pelos papagaios faladores. Pessoas que vão vir para a gente: ó, Beltrano falou isso e isso de você. Ciclano falou isso e isso de você. O que você tem que fazer é matar os papagaios faladores. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz: não reagindo mal pelo mal, mas bem dizendo, receberás uma bênção por herança. Sabe, queridos, nós temos duas alternativas na nossa vida. Ou desistir dos planos de Deus, desistir daquilo que Deus nos chamou para uma vida de altruísmo,
uma vida de piedade, uma vida de amor, uma vida de podermos ajudar, uma vida de podermos nos conectar, de evangelizar, e escolhermos uma vida de egoísmo, de protecionismo, de isolamento, de desconfiança, de sempre estar pré-julgando, ou seja, eu não quero estar com ninguém, porque todos são iguais. Sabe, nós temos duas alternativas: viver desse jeito ou escolher, querido, de fato, viver uma vida que nós podemos, sim, investir em pessoas. E aí eu queria trazer para vocês algumas dicas para vocês sobre isso, tá? Depois de ter falado tudo isso para você. E aí, de fato, só para finalizar esse primeiro tempo agora, eu queria ler para você algo que está aqui. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Salmos 34, 12. Guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. A Bíblia está dizendo que buscar a paz, buscar fazer o bem, buscar amar as pessoas, é algo que requer perseverança. Em 1 Pedro 3,10 diz: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal. Repare o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que nós podemos ter uma vida feliz, alegre, saudável, próspera, fazendo só uma coisa: cuidando com o que sai da nossa língua. Então, por isso que Satanás tenta muito a gente, com pessoas ao nosso redor ingratas, pessoas ao nosso redor para ficar falando mal da gente, e por aí vai. Amém? Quantas vezes, querido, eu já ajudando pessoas, eu cheguei e falei, por exemplo, filé ali na mesa. Aí a pessoa diz: olha, o pastor falou filé à milanesa. Eu disse: ó, alho. A pessoa disse: olha, o pastor disse bugalho. Né? Então, quantas vezes a gente vai ajudar alguém, alguém sai falando, distorcendo, sabe? Quantas vezes a gente, por exemplo, ouve pessoas contando mentiras como a igreja não ajudou, procurei não me ajudaram, e você vai ali, aí você procura ali, você diz: deixa eu dar uma olhada aqui, quem é essa pessoa? Aí você diz: Débora, por favor, Débora é secretária da nossa igreja. Quantas vezes a gente atendeu essa pessoa? Sei lá, pastor, 10 vezes, 8 vezes. E as pessoas nunca, é muito difícil, irmão, você vê alguém, por exemplo, no casamento: pastor, eu errei no casamento, fui eu que errei. Né? É muito difícil alguém chegar para você e dizer assim: eu errei nisso, eu errei naquilo. É muito difícil. Principalmente hoje, numa sociedade que é muito egoísta, humanista, natural, sabe? Sempre o direito, a culpa é dos outros. Nós estamos vivendo em uma sociedade hoje muito complexa, na verdade muito chata mesmo. Na verdade, não sei usar outra palavra não, a sociedade como um todo está ficando muito chato, sabe? Eu estou com muita saudade do céu. Porque nós estamos tendo a mania de querer jogar os nossos direitos e os nossos deveres nas costas das outras pessoas. Sabe? É muito chato esse negócio. Por exemplo, eu estava vendo um dia desse, um cara que é negro, fazendo uma seleção. E fez uma seleção democrática com todo mundo. E ali no final resultou 3 brancos, que ia ser mentoreado por aquele negro. A comunidade negra se juntou para esbagaçar aquele cara, dizendo que ele não estava dando chance para os negros. E ele respondeu algo com muita maestria. E ele disse: eu estou dando tanta chance para os negros que eu sou um negro que vou mentorear os brancos. Então veja que incapacidade de olhar as coisas positivas. Era um negro que estaria no topo, mentoreando os brancos. Então, a sociedade negra não conseguiu ver ali, eu digo a sociedade negra, aquelas sociedadezinhas ali, né? Não, de fato, sociedades, os próprios negros, na sua maioria, são aqueles que utilizam alguns movimentos para politicagem, né? Não estou falando de todos os negros, pelo amor de Deus, entenda isso. Mas aquelas sociedades ali que ganham dinheiro com isso, com polêmica,
não conseguiu enxergar e dizer meus parabéns. Meus parabéns você que está aí à frente, você que está mentoreando, você que teve essa grande ideia. Não, é incapaz de elogiar. Sempre aquela caça, querer caçar onde é que está um erro naquela pessoa. Deixa eu procurar um erro. E sabe, às vezes até como igreja, às vezes como pastor, às vezes como cristão, a gente está dentro de uma sociedade que as pessoas estão ao nosso redor. Deixa eu ver um erro na igreja Verbo da Vida, deixa eu ver um erro na pregação, deixa eu ver um erro naquilo ali. E as pessoas não conseguem ver a beleza do todo, não conseguem enxergar isso. E nós somos vítimas dessa sociedade, vamos botar dessa forma. Não estou botando vitimização, mas eu estou colocando de fato, nós somos alvo. Melhor palavra, talvez, nós somos alvo disso. Então o que fazer? O que fazer diante de tudo isso? Porque por um lado a Bíblia diz que para nós podermos andar como Deus andou na eternidade, para nós podermos desenvolver esse fruto que vai nos dar prosperidade, longevidade, uma vida boa, uma vida espiritual, que os dons vão fluir. A Bíblia diz que a fé opera pelo amor, ou seja, a fé vai operar pelo amor. Então, para nós podermos viver de verdade, espiritualmente maduro, como nós sobrevivermos preservando isso em detrimento disso tudo que eu falei? Então vai aqui algumas dicas, tá bom? Lembrando que a nossa live é o impacto da palavra sobre as emoções humanas. Número 1. Você não é obrigado a permitir estar em zona de risco. Eu vou repetir de novo. Você não é obrigado a se permitir a estar em zona de risco. O amor, ele não vai fazer com que você possa colocar, por exemplo, os seus filhos em risco, a sua família em risco, certo? Então, inclusive, a legítima defesa de terceiros é uma expressão de amor. Então, quando você protege o seu raio de ação, você está andando em amor. Quer que eu dê um exemplo? A Bíblia vai dizer que Jesus entrou naquele templo e derrubou aquelas barracas todas. Ali, o próprio Jesus é o próprio amor, o amor ágape. Ele entra ali naquele templo e limpa o templo. Então, o amor, ele limpa, o amor, ele corrige, o amor, ele fala a verdade. Então, para você amar a pessoa, preste atenção no que eu estou dizendo, equilíbrio. Para você amar alguém, não quer dizer que você vai concordar com tudo que ela vai fazer e ela vai falar. Agora, nós precisamos ter bom senso, porque dentro dessa palavra tem muitas ramificações. Então, número 1, quando você vai discordar de alguém, você pode discordar de alguém com sabedoria, com honra e com educação. Você pode chegar para a pessoa e dizer, olha, com muito amor, eu estou dizendo para você aqui que eu não concordo com isso. Mas nós podemos viver muito bem com essa situação. Eu não concordo com você, mas eu te amo mesmo assim. Você pode amar uma pessoa e dizer bem assim, olha, nós não conseguimos mais andar juntos. A gente não consegue mais andar junto. Porque você pensa de uma forma, eu penso de outra. A Bíblia diz, poderão andar dois juntos se pensam diferente? Não. A Bíblia mesmo diz que não. Então você pode amar alguém sem andar com aquela pessoa. Você pode amar alguém sem estar concordando com aquela pessoa, sem ter que estar com chamego, sem ter que estar com aquela pessoa todos os dias. Você, por causa do amor, você não é obrigado a estar andando com aquela pessoa, se você não concorda com aquela postura, com aquela posição e com aquele jeito, tá bom? Também se você não, o amor ele não vai permitir. A Bíblia diz que, eu li esse versículo no domingo, aqui, deixa eu ler aqui para você, Provérbios 13, 24, quem se nega a castigar seu filho não o ama. Então, disciplinar um filho, né, colocar o filho em disciplina, não dar algumas coisas para os filhos quando não estão merecendo, você está entendendo isso? Isso é amar. Amar não é quando você dá tudo que o seu filho quer. Eu vou dar isso aqui porque eu amo ele, mesmo sem ele merecer. Não, isso não é amor. Isso não é amor. Vamos ler a Bíblia de forma correta. Quando Deus nos salvou
Deus nos salvou por meio de Jesus sem a gente merecer. Porém, lembre de uma coisa, pelo livre-arbítrio, nós tivemos que escolher essa salvação. Nós tivemos que escolher o caminho da vida. Então, até a salvação que foi dada para a gente de graça, a gente tem que querer de graça. A gente tem que aceitar essa salvação. Então, o amor não obrigou, não botou de goela abaixo a salvação na gente, não. Ele colocou a gente à disposição. Vocês querem? Querem retornar para casa? Eu estou aqui à disposição. E a parábola do filho pródigo. Então, querido, deixa eu dizer para você uma coisa. O amor, ele deixa livre. O amor, ele não vai obrigar que as pessoas aceitem o nosso amor. Não vai obrigar. Nós amaremos aquela pessoa, independente de ela estar querendo estar com a gente ou não. Porém, a gente deixa livre, sem manipulação, sem chantagem emocional, certo? Que a pessoa fique muito à vontade. Então, o amor também, querido, o amor não confia em todo mundo. Isso é muito importante, escuta o que eu estou lhe falando. O amor não é obrigado a confiar em todo mundo. O amor não confia em todo mundo. O amor, ele pode dar oportunidade às pessoas, mas não quer dizer que confia. Então, vamos lá, vamos tentar explicar isso. Quando você ama uma pessoa, a pessoa vai e você também construir um relacionamento de confiança. Amém? Deixa eu tentar explicar para você. Deus me conhece e me conhece. Deus sabe meus limites e sabe os seus limites. Aí a pergunta que eu faço é, por que algumas coisas ainda não chegaram na minha mão e na sua? Porque Deus sabe que a gente não está pronto. Então, Deus nos ama, mas Ele não confia determinadas coisas para a gente. Então, você não é obrigado a amar as pessoas, e porque você ama as pessoas, obrigado a confiar. Por exemplo, o seu cartão de crédito na mão de todo mundo, o número da sua conta para todo mundo. Você não é louco, tá certo? Você ama. Amar não é ser irracional, porque o amor, ele é racional, tá certo? Paixão que é irracional, tá bom? Então, o amor do tipo de Deus não obriga você a confiar em todo mundo. Mas, pastor, se eu disse que o amor é benigno, verdade. Mas veja, deixa eu tentar explicar para você. Vamos lá. Imagine que uma pessoa que está conosco na nossa igreja, essa pessoa chega e diz assim, essa pessoa, ela já teve, sei lá, 5 namoradas aqui na igreja, e essas 5 namoradas ele terminou o namoro por causa de traição. Namorado, esposa, seja lá o que for, ao longo de um tempo. Está repreendido, né? Mas vamos lá. Estou dando hipoteticamente um caso, bem esdrúxulo. E aí, ele vem para um aconselhamento, e eu vou perguntar para essa pessoa, meu filho, minha filha, enfim, Beltrano, por que você faz isso? E eu começo a conversar e eu entendo que essa pessoa tem um problema de má formação mesmo no caráter, uma má formação desde cedo, o pai era assim, a mãe era assim, seja lá como for. E ele carrega isso até hoje, apesar de ter nascido de novo, ele está numa transformação. Então, quando uma pessoa vier para mim dizer bem assim, pastor, estou pensando em namorar com o Beltrano. Essa outra pessoa é minha ovelha também, um filho espiritual, uma filha espiritual. O que eu vou fazer? Eu vou dizer assim, ei, namore, porque o amor é benigno? Não, não é esse tipo de coisa. O que é que o amor é benigno? Como é que é isso? Beltrano, ele é uma pessoa que está crescendo, sabe? É uma pessoa que está se desenvolvendo, tem muita coisa positiva. Mas para um relacionamento agora ele não está pronto, né? Então eu oriento que nesse tempo agora não seja o melhor momento para que isso aconteça. Então, em algum momento eu difamei a pessoa? Não. Eu menosprezei a pessoa? Não também. E é meu raio de ação? É minha responsabilidade? Sim, é minha responsabilidade como pai espiritual na igreja. É minha responsabilidade. Então, querido, deixa eu dizer algo para você. Nós precisamos entender e compreender que nesse momento começa a operar a necessidade. Deixa eu colocar aqui para você que meu celular já descarregou. Vamos lá.
começa a necessidade de ter que estar, como é que eu poderia dizer isso, Jesus? Falando a verdade de forma amorosa. Falando a verdade de forma benigna. É muito diferente eu chegar para uma pessoa e dizer bem assim, nada, Beltrano é um bandido, Beltrano não vale nada, Beltrano não presta, Beltrano ele não tem chance. Então, isso é outra coisa. Então, a benignidade não faz com que a gente confie nas pessoas. E também não faz com que a gente venha entregar as pessoas, tá me entendendo? Para colocar nenhum risco ou coisa parecida. Você me faz uma pergunta, seu filho, sua filha, você, por exemplo, vê seu andando com um amigo errado, um amigo que está andando nas drogas, um amigo que está andando com bandidos, com coisa errada, você vai permitir porque o amor ele é passivo? Não, o amor ele tem paz, mas o amor ele não é omisso, o amor ele não é passivo, tá certo? Então o amor ele vai permitir que isso aconteça. Tá certo? Então eu quero dizer isso para você, que o amor ele não vai permitir que você fique quieto quando você vê um erro, tá bom? Então você tem sim que tomar algumas atitudes. Então o amor ele age em amor, ele dá oportunidade, mas não confia em todo mundo. Por exemplo, pelo amor que eu tenho por Itabaiana, pelo amor que eu tenho por essa igreja, o meu ministério, a minha vida está à disposição de todos. Inclusive para ter segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima chances. Agora, é óbvio que cada pessoa tem seus limites, suas dificuldades e seus níveis. Então, para cada uma dessas pessoas, elas vão precisar de um tratamento diferente. Todos têm a mesma oportunidade, porém, cada um vai ser tratado conforme o Espírito Santo e a direção que vai ter sido dada. Então, amados, deixa eu dizer para você, o amor não lhe torna um tolo, o amor não lhe torna um besta, o amor não lhe torna uma pessoa que não tem capacidade de discernir o perigo, pelo amor de Deus, isso não é amor, tá certo? Eu gosto muito de uma frase, eu até falei domingo agora, que diz assim, quando você poupa o lobo, você está matando as ovelhas. Vamos lá, eu sou pastor da igreja. Eu não posso permitir que lobo se manifeste no meio da igreja. Eu não posso. A Bíblia diz que Deus é contrário a todo espírito de facção, de dissensão dentro da igreja. Então eu não posso permitir que 2, 3 irmãos possam estar fazendo ali facção e dissensão na igreja. Eu vou ter que ter uma conversa com o irmão. Ou entra na visão, ou é melhor você sair. Aí você me diga que um irmão desse vai sair falando bem de mim? Óbvio que não vai. Ele não vai falar bem de mim, ele não vai dizer, eu estava fazendo facção na igreja, eu estava fazendo dissensão, não, o pastor, ele tem os queridinhos, tem os melhores para ele e tal, aquela coisa toda. E aí você vai ter que acreditar em quem? Você vai ter que acreditar no que Deus não tiver no seu coração, irmão. Mas eu também não posso me eximir de as minhas responsabilidades eu arcar. Quer que eu dê outro exemplo? Trabalho. Você está lá no seu trabalho. Poxa, você está no seu trabalho, você é uma gerente de uma empresa. Seu patrão colocou você lá para ser gerente da empresa. E debaixo da sua responsabilidade, você tem ali, sei lá, 5, 6, 7, 10, 30 funcionários, 40 funcionários. Você coloca métrica ali. Vamos lá, vou botar algo bem complexo agora na área de negócios, tá bom? Vou dar um exemplo mesmo aqui agora mais esdrúxulo. Vamos supor que você está dentro da indústria, tá? Você está dentro da indústria. E a indústria coloca ali métricas. Para quê? Para gerar recurso. A empresa trabalha com recurso, irmão. Não trabalha com sonho, trabalha com recurso. E aí você tem que ter venda ou produção. Ou venda ou produção. Vamos supor que você tenha que produzir 100 itens por mês. Você só produz 10. Sendo que a média, o mediano, faz 50. Você está abaixo da média, totalmente abaixo da média. Chega seu supervisor, aí diz assim, você é o crente, supervisor, tá bom? Aí você vai lá, Beltrano, por que você está lá? Você é o crente, supervisor, que está assistindo essa live aqui, e você vai lá. Aí você chega lá e diz assim, Beltrano, você está produzindo menos, por quê? Aí a pessoa diz, não é porque eu estou com um pai e com uma mãe que está com câncer. Aí você recebe aquele impacto ali. Aí você está na mão ali uma coisa. Você fica entre a cruz e o punhal. Agora o amor, veja aí. Nesse momento existe a justiça e a misericórdia.
E o amor sempre vai se deparar com isso. Ou vai proceder com a justiça ou com a misericórdia. O amor sempre vai ficar nesse dilema. O que você tem que fazer com essa pessoa? Nem de um lado, você pode permitir que essa pessoa fique por muitos meses sem produzir, porque ela está sendo paga para produzir. E por outro lado, também tem essa questão com os pais. O que você poderia fazer? Você tem alguma férias? Você tem férias na casa? Tem. Pronto. Eu vou antecipar suas férias para que você possa cuidar dos seus pais. Mas quando voltar, você tem que voltar bem. Então você satisfaz a justiça e a misericórdia. Entende o que eu estou dizendo? Então, deixa eu falar algo para você. O amor sempre vai ter que se deparar com isso, mas o amor não é omisso. O amor vai ter que conversar com a pessoa, né? Olha, veja bem, você sabe que a empresa ela obriga, você tem que entender que nós temos metas, você tem que entender que o cargo é para gerar essa situação, entende se está dessa forma, mas vamos ver o que a gente pode fazer, vamos ver a questão de umas férias, mas quando você votar tem que produzir, não tem jeito, então tem que ser conversado com a pessoa. É complicado? É, mas o amor, ele também não pode ser omisso. Então, querido, deixa eu falar algo para você. As pessoas, elas têm entendido o amor de uma forma muito natural, muito humana. Mas o amor do tipo de Deus, que é o amor ágape, ele também é um amor que ressuscita outros tipos de amor. Como assim, pastor? Deixa eu dizer para você uma coisa. O amor entre o homem e entre a mulher é o amor eros. Então esse amor eros, ele tem uma tendência com o tempo se desgastar, se esfriar. Mas quando tem o amor ágape dentro do amor eros, o amor ágape é uma fonte geradora para sempre o amor eros estar fervilhando. O que isso quer dizer? Que basta você ser cristão? Não. Você tem que se relacionar com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo a ti mesmo. Quanto mais ligado em Deus você for, mais cheio de Deus você vai ser e mais amor você vai dar, você vai ter condição de derramar sobre as pessoas. É por isso, querido, que nós teremos condição, por exemplo, de dar outra face. É por isso que nós vamos ter condição, querido, de perdoar. É por isso que nós vamos ter condição, querido, de, por exemplo, tentar mais uma vez, andar mais uma milha, entregar a túnica quando nós somos roubados. E eu queria finalizar esse tempo agora falando um pouquinho mais sobre essa questão de não retribuir o mal com o mal, tá certo? Não retribuir o mal com o mal. Uma coisa é perdoar, outra coisa é ainda você ir numa lei de não ter vingança, revanchismo. E às vezes, querido, nós estamos presos num espírito de vingança. Nós estamos presos numa vontade de devolver aquilo que fizeram contra nós, ou devolver aquilo que estão falando de nós. Eu percebi já uma coisa, que às vezes tem pessoas que ficam falando, dizendo coisas, fazendo coisas, e quanto mais tem ibope, mais aquilo cresce. Quanto mais tem ibope, mais aquilo cresce. Eu vi uma matéria hoje na Jovem Pan, muito interessante. Achei muito engraçado. Qual é o nome dela? A esposa do presidente, Michele, né? Michele Bolsonaro. E fizeram uma música com Michele Bolsonaro, e a música era assim, me pague, alguma coisa desse tipo aí. Então a banda lá, Detonautas, fez uma música, uma brincadeira mesmo, com a primeira-dama do Brasil, e tirando onda com os 3 filhos de Bolsonaro. E, na verdade, ninguém sabia dessa música. Ninguém sabia dessa música. Ninguém sabia. Ninguém conhecia nada, meu irmão, dessa música. A banda Detonautas já não tem sucesso há muitos anos, né? E o que acontece? A Michele vai na televisão, nas redes sociais, junto com algumas pessoas do governo, e detona, ou fala que vai entrar na justiça, detona e fala que vai entrar na justiça, né? Ela não detona, assim, falando mal, mas ela vai entrar na justiça, né? E aí acaba
a música entrando no hall de 1.800.000 pessoas assistidas no YouTube. Ou seja, presta atenção, se ela não fala nada, se ela não diz nada, não dá ibope, não tinha passado, sei lá, de 10 mil visualizações ou coisa desse tipo. Mas porque ela falou, ela levou um público para assistir aquilo dali que estava acontecendo. Onde é que eu quero chegar para dizer para você? Irmãos, o diabo quer ibope. E às vezes ele está ali usando pessoas, ele ali está, sabe, falando besteira, às vezes ali ele está usando circunstâncias, você está dando ibope ali. Eu gosto muito que Tony Cook fala no livro Qualificados. Ele diz o seguinte: por enquanto que você estiver fazendo da sua vida apagar fogo que os dragões estão fazendo, os dragões venceram. Os dragões, eles colocam ali fogo ali, você vai apaga. Fogo ali, você vai apaga, você bota fogo ali, você vai apaga. E você fica pulando de um lugar para outro. E aí o que é que acontece? Os dragões venceram, porque eles estão manipulando você. Imagine um pastor que estivesse na igreja pregando o que ele está ouvindo. O diabo ia entender isso e ia dizer: rapaz, eu vou usar as pessoas para manipular o pastor de forma indireta. Então o pastor estaria ministrando no domingo, não o que Deus quer, não o que o Espírito Santo está querendo, mas o que as pessoas estão falando. Sabe, mas deixa eu dizer uma coisa para você: nós não podemos ser manipulados nem de forma direta nem de forma indireta pelo diabo. Então não dê ibope, não dê atenção, porque o amor, ele tem paz, a paz que excede a todo entendimento. Se encha de Deus, se encha de amor, deixe Deus te amar. Se sinta tão amado por Deus ao ponto que você não possa mais ser rejeitado. Se sinta tão amado por Deus ao ponto de você não ser mais, nem sentir mais rejeitado. Eu não sei se eu acho que eu tenho mais de 10 minutos, mas eu queria lhe contar uma história bem legal que eu escutei essa semana. Eu não sei onde foi que eu escutei, não sei se eu li, que foi assim. Foi contada uma parábola, uma história fictícia, né? De que, na hipótese, né, que Neymar, ele teria sido um garotinho lá, bem franzino, e tinha feito um teste e um time de futebol tinha muito famoso chamado ele para jogar. E ele, por ser bem franzino, bem magrinho, já tinha sido aceito por esse time de futebol, ia ganhar um dinheiro já, e ele acaba indo na rua dele, numa rua de baixo, não uma rua dele, uma rua desconhecida. E na hora que ele chega nessa rua desconhecida, ele agora pede para jogar futebol. O pessoal mira ele, olha para o corpo dele e ninguém tira ele na linha. E aí diz que Neymar está com um sorriso no rosto, bem alegre, e ninguém entende por quê. E aí alguém vai lá e pergunta para ele: Neymar, por que você está triste? E aí foi quando ele disse que por enquanto que as pessoas estavam negando para jogar com ele, não tirou ele na linha, ele lembrou que ele já tinha sido aceito pelo melhor time do estado e que ele ia ser pago para jogar. O que eu quero dizer para você: se você já é amado por Deus, se você tem todo o amor de Deus em você, como é que você pode se sentir rejeitado? Você já foi eleito, você já é filho, você já é amado. Simplesmente se deixe ser amado e você não vai mais permitir que o diabo mangue da sua cara nem zombe de você. Quero perguntar para você se você quer falar alguma coisa, dizer alguma coisa, se expressar. Para a gente aqui é uma grande alegria poder ajudar você. Eu acho que nós temos ainda uns 9 minutos aqui e hoje eu falei sobre o amor, que é o caminho para a vitória e tem um impacto poderoso dentro das nossas emoções e vai fazer com que a gente possa crescer espiritualmente. Quer conhecer alguém que é espiritual? Quer conhecer alguém que de fato é cheio do Espírito Santo, meu irmão? Veja essa pessoa de amor. Eu quero só lembrar você algumas coisas, caso você ainda queira falar alguma coisa, expressar a sua opinião, tá aqui, eu estou aqui ouvindo você, quer dizer, lendo, né, que você está colocando, mas eu quero convidar você, convocar você para domingo agora, 9 horas da manhã, domingo 9 horas da manhã, nós estaremos indo para a nossa construção. Estive lá agora, meu Deus, como está linda a nossa construção. A gente sente a presença de Deus, o que Deus vai fazer naquele lugar, meu amigo, não tem como.
Não tem como a gente não se alegrar. Estava produzindo um vídeo hoje também que vai falar profeticamente com você. E queridão, queridona, deixa eu dizer algo. Eu queria ver você domingo aqui, 9 horas da manhã, saindo aqui da nossa igreja. A SMTT vai estar aqui e nós vamos partir em carreata, tá certo? Com bandeira, fogos, com som, profetizando sobre Itabaiana e região, que Jesus Cristo é o Senhor. Então, quero convidar você para essa festa de fé, de alegria, em prol da igreja, em prol de Jesus, da palavra, da família, dos princípios. Então, você que ama a palavra de Deus, eu quero convocar você para estar conosco aqui, 9 horas da manhã, aqui conosco. Vai ser algo lindo. Eu declaro que Deus ele vai estar de forma poderosa agindo nessa manhã, com o pastor Edilson de Lira, tá certo? Um homem que também está sendo impactado por Deus, está sendo usado por Deus lá para impactar Pernambuco, o interior de Pernambuco. Que Deus abençoe você, amém? Que Deus abençoe você. Um beijo, eu quero abençoar a sua vida. Pai, eu declaro que o fruto do Espírito, o amor, possa estar crescendo em graça, em favor, na vida de todos os meus irmãos, minhas irmãs, que está assistindo e que vai assistir essa live. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus, uma tarde maravilhosa. Amém e amém.